Bom dia, pessoal. Tudo bem? Aqui é Glauber, que está falando da Topsoil Brasil. Agradecer a Benner aí pela oportunidade de a gente estar participando nesse evento, o 9º encontro tecnológico da Benner. A gente vem participando já há muitos anos. Fazia tempo que a gente não tinha oportunidade de nos reencontrarmos fisicamente, depois dessa loucura aí da pandemia. Então, está sendo muito interessante poder voltar a ter eventos presenciais, mas também com essa experiência aqui de estar fazendo essa palestra virtual para vocês que estão nos assistindo, tá bom? Então, nós vamos falar sobre a fábrica digital integrada, e a importância desse conceito de produção para o futuro da indústria brasileira, ok? E por que a gente vai falar disso e por que a gente considera isso importante? Eu acredito que todos vocês já ouviram falar de que um trabalhador brasileiro produz aí 1/4, 1/5, depende da fonte e da estatística, do que um profissional americano, europeu, ou até mesmo asiático hoje em dia. Então, no caso, existe um crescente ali em termos de disparidade, culminando com 1/4 aí, segundo essa fonte, que é o Conference Board, que demonstra a falta de produtividade de um trabalhador brasileiro frente a um trabalhador americano. E, obviamente, isso traz consequências importantes para a produção brasileira, e o resultado para a economia como um todo e também para os indivíduos. E por que será que isso acontece, em termos de Brasil? Bom, acontece por vários motivos, não é um motivo único, claro. Então, a obsolescência hoje das máquinas operatrizes que estão sendo utilizadas pela indústria, são máquinas muito antigas, que têm capacidades reduzidas de produtividade, conceitos antiquados de manufatura, que dificultam que a gente possa tirar o melhor proveito do processo. Então, eu acabo trabalhando com métodos de produção que estão ultrapassados hoje em dia, perante as possibilidades atuais. Existe um baixo nível de automação hoje na indústria. A escassez de mão de obra qualificada também nos leva a piorar esse cenário. Dificuldade de acesso à tecnologia, todos sabemos aí que o custo do Brasil é elevado, nós temos um problema sério aí também de acesso a financiamento, a novas tecnologias, então isso dificulta também a modernização do parque fabril brasileiro. Falta de controles, pulamos ali o último, mas falta de controles adequados de custo para muitas vezes as empresas, especialmente a pequena e média, ela acaba não tendo uma gestão adequada dos seus custos e acaba não entendendo ou percebendo as oportunidades que ele tem de melhorar a sua performance. Entre outros vários motivos, aqui a gente só listou alguns aqui, tá bom? E por que adotar o conceito de fábrica digital integrada é cada vez mais preponderante para o desempenho da indústria? Porque se eu quero crescer no meu mercado, eu vou ter que poder melhorar a minha produtividade, o que, consequentemente, estamos falando automaticamente de melhorar a minha rentabilidade. Vai se aumentar muito o consumo de máquinas CNC. Vai se aumentar muito o consumo de máquinas CNC. Então, há poucos anos apenas, o número de máquinas CNC no Brasil ultrapassou o número de máquinas convencionais vendidas. Então, é um dado relevante e surpreendente, mas ainda é a realidade do Brasil. Cada vez mais diferentes players de máquina chegam no mercado com seus diferentes conceitos de máquina-ferramenta. Vai aumentar muito a demanda por profissionais qualificados, e como a gente sabe, a formação dessa mão de obra ela não vai acompanhar o ritmo da demanda, então nós vamos viver por muitos anos com essa dificuldade de acessar uma mão de obra qualificada para o perfil de indústria que nós precisamos no Brasil. Então nós vamos ter que saber lidar com isso. Essa escassez de mão de obra, ela vai perdurar por muito tempo. Por mais que a gente venha melhorando a formação dos nossos profissionais, isso aí continuará sendo um desafio para nós. Isso vai trazer, consequentemente, o inflacionamento dessa mão de obra. O custo da mão de obra no Brasil vai estar aumentando.
A pressão por redução de custo, porque antes nós concorremos com a empresa do bairro, depois aí da cidade vizinha, do estado. Hoje em dia a gente concorre internacionalmente, né? O cara orça comigo aqui no Brasil, orça com concorrentes ao redor do mundo, dependendo do seu segmento. Então, se você não reduzir seus custos para poder atrair clientes, né, você vai ter dificuldade de se manter no mercado. E redução do lead time de produção, né? A demanda hoje está cada vez mais premente, os lotes vêm diminuindo, né? Não importa o segmento que você está, você deve ter percebido que os lotes vêm diminuindo, os clientes querem uma maior diversidade de produção, com lotes cada vez menores, o que dificulta, então, eu atingir uma boa produtividade. Se eu não tiver métodos que me permitam rapidamente desenvolver novos processos, trocar setup de máquina, né, eu vou ter dificuldade de me encaixar nessa demanda futura aí, entre outros conceitos também. Bom, para dificultar a situação da indústria em geral, né, existe uma evolução constante aí das matérias-primas. Então, cada vez tem que lidar com novos tipos de materiais, novas ligas, novas formulações, o que torna difícil eu adaptar as melhores condições de corte, né, usinagem dessas peças. São ligas especiais, diferentes tipos de materiais, cada vez utilização mais de polímeros, de resinas, plástico de engenharia, materiais com maior ou menor usinabilidade, né? Eu preciso me adaptar aos materiais com alto custo, né? Usinar um Inconel, usinar um material endurecido fica difícil, né? Às vezes eu tenho matérias-primas que são forjadas, fundidas especificamente para aquele trabalho, então a margem de erro fica bastante reduzida, eu não posso, né, me arriscar a cometer equívocos na hora de produzir, porque eu não tenho sequer a matéria-prima para repor depois, enfim. São muitos os desafios quando a gente fala da evolução das matérias-primas utilizadas na indústria hoje. Bom, e o que falar das máquinas, né? As máquinas vêm evoluindo, cada vez mais a gente tem máquinas com mais capacidade de arranque de material, máquinas mais robustas, máquinas mais rápidas, high-speed machine, high-speed cutting, né? São cada vez mais utilizadas e precisam ser mais utilizadas. Combinação de tipos de processo integrados na mesma máquina, então cada vez mais a gente está ouvindo falar em máquinas multitarefas, onde eu consigo, além de tornear, fresar, fazer tornos fresamento, freso torneamentos, e com isso reduzir setup, né? Porque se a gente tem volumes que vão diminuindo, eu tenho que ter sistemas produtivos que eu consiga, com um setup mais curto, com menos setups, produzir mais peças. Então, a utilização de máquinas multitarefa vem crescendo muito no mercado, né, e são máquinas mais complexas de você programar e de você administrar, né, o processo. Então, eu preciso aumentar a produção, porém em sistemas cada vez mais versáteis e flexíveis, o que torna desafiador fixação de peça, carga e descarga, né, materiais, como a gente viu, complexos. A implementação de células flexíveis de manufatura, ela é praticamente assim uma obrigatoriedade para muitas indústrias hoje. Um funcionário meu pode trabalhar 8 horas por dia, mas a minha máquina pode trabalhar 24 horas por dia. Um colaborador pode trabalhar 5 dias na semana, mas, né, e tem que dar uma férias de 30 dias. Agora, a máquina pode trabalhar 7 dias por semana, os 365 dias do ano. Então, a gente tem que aprender a tirar melhor proveito desses investimentos, né? A evolução dos comandos numéricos também vem permitindo que a gente tenha mais automação disponível. Enfim, tudo isso impacta tremendamente nas razões pelas quais eu deveria adotar o conceito de fábrica digital integrada. Bom, e o pessoal de ferramentas também não quer ficar atrás, né? Evoluem-se os materiais, evoluem-se as máquinas e as ferramentas. A cada dia a gente ouve falar de um novo conceito de ferramenta, uma nova geometria, um novo recobrimento que é desenvolvido. Esse pessoal investe muito pesadamente na evolução das ferramentas, e com isso eu tenho uma possibilidade muito grande de ganhar tempo de processo, né? Então, investir em ferramentas de alta performance é fundamental. Então, quando nós estamos falando de high-speed machine, high-speed cutting, né, é fundamental a gente trabalhar com ferramentas de alta performance, né? Eu saio de uma máquina que roda 10, 12 mil RPM, de 200, 300 reais a hora, para uma high-speed machine aí, complexa, que custe aí seus 600, 700 reais a hora, né? Eu não posso trabalhar com uma ferramenta de baixa performance, trabalhar com ferramentas de alta performance.
né? Então, mas cada vez mais amplia-se os players de mercado disponíveis, quem está no mercado hoje são, via de regra, bons fabricantes de ferramentas, que oferecem diferentes conceitos de pastilhas intercambiáveis, com troca rápida, fixação rápida, isso que gera novos ciclos de programação. A gente tem ferramentas que me permitem fazer conceitos de usinagem completamente diferentes daquilo que a gente estava acostumado. Então, são algoritmos que, muitas vezes, na programação no pé de máquina, inclusive, é impossível você gerar aquele caminho de ferramenta. Se você não tiver uma solução de CAM para computar esse tipo de caminho de ferramenta muito específico que esses novos designs de ferramenta estão oferecendo no mercado, você muito provavelmente não vai tirar o devido proveito do investimento que você precisa fazer em máquinas, sistemas de fixação e assim por diante, certo? Bom, tudo isso daí nos leva, né, a famigerada indústria 4.0. Acho que todo mundo já ouviu falar, eu não vou gastar o tempo de vocês aqui repetindo tudo que a indústria 4.0 traz em termos de conceito, tá certo? Acho que todo mundo está cada vez ouvindo falar mais de IoT, de cybersecurity, né, a Big Data e tal. Então, eu acho que isso daí eu não vou gastar minha energia nisso. Eu vou gastar meu tempo tentando trazer todos esses conceitos genéricos para a nossa realidade, né? O que isso tudo significa para a minha empresa, especialmente a minha pequena e média empresa lá que eu tenho, né? Então, significa a gente poder trabalhar toda a cadeia de desenvolvimento, desde o projeto até a entrega final do produto, dentro de uma cadeia digitalizada, certo? E toda a informação que eu desenvolver dentro do produto, ou a partir do produto, vocês devem ter ouvido falar mais de PMI, né? Que está crescendo dentro dos softwares em geral. O TopSolid já pratica isso já há praticamente 20 anos, apesar de alguns concorrentes só terem trazido esse tipo de conceito nos últimos 2 anos, mas a gente incutir toda a informação dimensional, tolerâncias, rugosidade, no modelo matemático 3D, e a partir dele eu saber exatamente, então, tudo que eu tenho que fazer na peça, independente de um desenho técnico, isso é uma tendência natural. O TopSolid já traz esse conceito, como eu disse, há 20 anos, mas cada vez mais os grandes players de mercado, os grandes geradores de demanda, eles estão usando esse conceito também, permitindo com que a gente possa tirar também melhor proveito desses conceitos na produção, ok? Então, centralizar os dados de informação, né, e poder compartilhar isso automaticamente com todas as células produtivas que eu tenho na minha empresa e que são tecnologias que vão sendo cada vez mais implementadas dentro da indústria. Então, máquinas de alta performance, com magazine, com presetter, com sistema de chip na ferramenta. Tudo isso é muito bonito, é legal. A gente está mostrando aqui que a gente consegue fazer toda essa integração aí com as nossas soluções, o TopSolid Shop Floor, né, e os outros recursos do TopSolid. Mas qual é a realidade da imensa maioria da indústria hoje brasileira, né? Dificilmente eles vão começar a trabalhar com todos esses recursos, né? Vamos falar um pouquinho, né? A gente pode discorrer aí os vários módulos que hoje integram a fábrica digital integrada. Então, eu tenho aqui, né, não está funcionando bem isso aqui, mas então, desde do orçamento da peça, né, onde eu preciso cada vez mais agilidade. Talvez há 10 anos atrás, as empresas faziam 2, 3 orçamentos para fechar um. Né? Há 5 anos atrás, o cara já precisava fazer 10, 12 orçamentos para fechar um. Tem cliente nosso hoje que faz 20 orçamentos para fechar um. Então, o primeiro ponto já crítico é eu conseguir fazer um orçamento estruturado, poder fazer esse levantamento que é crítico, porque se eu errar aqui, se eu errar para mais, eu perco a venda. Se eu errar para menos, eu tenho prejuízo. Né? Então, é o primeiro ponto crítico, que é pouco atacado hoje pelas soluções de mercado. E a gente tem uma preocupação com isso há muito tempo. Então, nós temos uma solução de CAD/CAM, apoiada na inteligência de CAD/CAM, que permite, a partir de um desenho de papel, feito no papel, ou um PDF, ou um modelo 3D da peça, eu ter uma inteligência para rapidamente computar qual é o orçamento a ser entregue para o meu cliente em função da quantidade de peças a ser produzida.
Entende? Então, esse é o primeiro grande problema que a indústria tem. E, normalmente, isso recai em quem? No dono da empresa, se é uma empresa pequena, ou nos profissionais mais experientes, porque, como a gente acabou de dizer, né, se eu errar aqui, não adianta depois eu fazer tudo muito certo, eu vou ter prejuízo do mesmo jeito. Né? Então, Top Solid Part Cost, uma tecnologia que nos permite rapidamente gerar orçamentos precisos. Né? O Top Solid ERP é um sistema de gestão de produção integrada, específico para quem trabalha contra projetos sob encomenda. Então, o desafio hoje não é gerenciar plantas que trabalham dentro de uma produção seriada. Isso daí qualquer sistema é capaz de fazer. O grande desafio hoje é como eu gerencio uma empresa que trabalha contra projetos sob encomenda. Esse cara não consegue planejar nada na sua empresa enquanto ele não tem o projeto, enquanto ele não tem os processos, ele não consegue antecipar a compra de uma matéria-prima enquanto ele não sabe exatamente qual a dimensão dela, qual a característica dela, qual a demanda de qualidade dela. Então, ou seja, enquanto não existe o projeto, não existe nada. Então, logo o projeto começa a ser desenvolvido, ele logo precisa iniciar já a aquisição, a busca por matéria-prima, por subcontratação. Então, gerenciar esse ambiente extremamente caótico, onde múltiplos processos fabris se cruzam nas mesmas máquinas, onde eu preciso ter uma noção clara de carga-máquina, onde eu tenho profissionais mais ou menos experientes nesse tipo de aplicação e naquela, e eu tenho que saber alocar o cara certo na máquina certa para fazer o serviço certo. Enfim, os desafios são muito grandes. Então, aqui nós estamos falando de um sistema de gestão industrial específico para quem trabalha dentro desse ambiente que é o mais desafiador dentro da indústria. Né? O Top Solid, a CAD, que seria todos os nossos softwares de CAD que trabalham, né, com verticalização. Então, se você faz moldes de injeção, nós temos um CAD específico para molde de injeção. Se você projeta máquinas e equipamentos, nós temos um software de CAD específico para máquinas e equipamentos. Você faz corte, dobra, repuxo progressivo, a mesma coisa. Você trabalha no setor moveleiro, trabalhando com madeira, nós temos uma solução específica para isso. Então, o software de CAD não dá mais para ser um CAD genérico. Você tem que ter um software verticalizado, específico para aquela finalidade, que traga inteligência artificial para ajudar o projetista a ser muito rápido na hora de conceber o projeto. Porque, como a gente entendeu, esse é o primeiro grande gargalo da indústria que trabalha contra projetos sob encomenda. Sem o projeto, nada acontece. Né? Depois, o Top Solid CAM. O Top Solid CAM, ele cobre uma gama, é um software que consegue ir, né, desde o fresamento 2D, 3D, 4-5 eixo indexado, 4-5 eixo contínuo, torneamento simples, dupla torre, ferramenta acionada, dupla torre, duplo spindle, corte a fio, erosão, penetração. Então, todos os tipos de processo, corte a laser, jato d'água, plasma, funcionadeira CNC. Então, toda a máquina CNC é governada por algum módulo vertical do Top Solid CAM. Nós temos diferentes unidades de desenvolvimento que se especializaram em cada tipo de máquina CNC e todos trabalham sob a mesma base de CAM para que os usuários tenham uma ergonomia única, mas um cara experiente numa máquina é capaz de programar qualquer outra máquina com pouca qualificação, e essa necessidade de a gente deixar o profissional que nós temos, poucos bons profissionais que a gente vai encontrar no mercado e que a gente consegue pagar, né, hábeis em programar qualquer tipo de máquina CNC que eu tenho na minha empresa, é um desafio enorme também que a gente vem preocupado com isso há muito tempo. Depois, Top Solid Shop Floor, é ele que é o grande conector com todos os nossos parceiros de mercado, os parceiros que fornecem máquinas CNC com seus pós-processadores, os parceiros de preset, onde cada vez mais a gente precisa ter essa organização. Eu trabalho contra projetos sob encomenda, eu preciso preparar o meu carrinho com aquilo que eu preciso especificamente para esse processo. Então, a integração disso com os sistemas de preset dos nossos parceiros é cada vez mais fundamental. Né? A gestão de ferramenta, seja, né, dispensers verticais, automáticos, seja uma organização almoxerifado físico, mas nós temos que ter essa gestão correta. Nós temos clientes que, quando a gente começou a implantar essa solução, ele tinha mais de 1.500, 1.600 ferramentas espalhadas pela empresa. E depois que a gente começa a fazer esse trabalho de racionalização, com 600, 650 ferramentas, a gente roda a produção. Você tem noção do capital empacado lá em ferramenta, e aí ele quer economizar na ferramenta porque tem muita ferramenta. Não, use menos ferramenta, mas as ferramentas certas, nas condições adequadas, e compre ferramentas de alta performance, compre ferramentas de primeira linha.
Você não vai se arrepender. Com o Topsoil robô, que vai ser o que faz a integração com uma automação cada vez mais requerida também na indústria, né? O gerenciamento de acessórios. Os acessórios hoje de fixação, troca rápida, isso não é mais luxo para muita empresa. A gente tem que ter um buffer, tem que ser capaz de carregar e descarregar essa máquina, porque como a gente falou, o meu profissional pode trabalhar 8 horas por dia, mas 5 dias por semana. Mas a minha máquina pode trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então a gente precisa aproveitar o tempo que nós temos profissionais preparando o cenário todo de manufatura, para então, nas outras horas, nos outros 2 turnos onde eu preciso que a máquina siga trabalhando, ela consiga ser alimentada corretamente. Seja isso, não estamos falando para produção seriada, isso já acontece. Nós estamos falando microlotes, peças únicas, nós estamos falando em adaptar o conceito de célula flexível de manufatura para a indústria de pequeno e médio porte. Ok? E, obviamente, as ferramentas de corte, que, como nós vimos, tem uma infinidade cada vez maior, eu preciso saber utilizar elas corretamente, né? É interessante que quando a gente vai nas palestras dos nossos parceiros de ferramenta, eles têm lá um cara especializado em bedame, um cara especializado em broca, porque eles não conseguem conhecer mais do que aquele universo, e ainda assim você vai falar, pô, cara, que eu não sabia que dá para fazer tudo isso com bedame. Ele falou, tem coisa que dá para fazer que eu mesmo estou aprendendo ainda. Então, e ao passo que lá na minha fábrica, eu quero imaginar que o meu profissional, que está lá na pé da máquina, ele vai saber como melhor utilizar qualquer ferramenta que eu der para ele, para usinar qualquer material, em qualquer circunstância, né? É uma expectativa muito grande que às vezes o empresário tem em relação àquela mão de obra que ele tem na empresa. E obviamente ele não vai ser capaz de fazer isso, né? Então a gente precisa discutir isso, conversar sobre isso, ok? Bom, vamos lá. Então, tudo isso, o tempo é curto, o assunto é complexo, então eu vou tentar trazer um exemplo muito básico, que a gente vive o dia a dia no Brasil acompanhando, tá certo? Temos hoje 600 clientes no Brasil, mais ou menos. Eu diria para vocês que 92% ou mais deles, né, a gente encontra esse cenário que nós vamos discutir aqui, um pouquinho, tá bom? O típico exemplo. Vamos fazer a coisa mais básica que tem na mecânica. Não tem mais nada mais básico do que fazer furação. Eu acho que todo mundo concorda que é uma coisa muito simples de fazer, não é verdade? Tanto de modelar, quanto de executar a sua programação. Então, nós temos, para eu saber por que atingir aquele nível de automação é importante para mim, digitalização, eu preciso entender primeiro aonde que eu estou dentro desse contexto, né? Então, a gente ouve falar, você está na indústria 2.0, você está na indústria 3.0, na 4.0, mas, ao fim e ao cabo, o que isso significa, né? Então, a gente trouxe aqui um exemplo, olhem essa peça, né? Imaginem, eu não tenho o exemplo aqui da 2.0 para mostrar um videozinho, mas basicamente todo mundo conhece o cenário, é o cara recebendo um desenho técnico na fábrica, né? E ele no pé da máquina lá, ele começa a programar e operar. Ele é o programador e o operador da máquina. Então ele recebe o desenho dessa peça e ele vai fazer o quê? Ele vai programar toda a peça e soltar de uma vez? Quem operou máquina sabe que não é assim que funciona, né? Eu vou fazer o quê? Acho que eu vou começar por esses 4 furos aqui, vou fazer os furos menores para os maiores, tem lá a sua lógica de trabalho, mas vamos dizer que então ele vai começar fazendo esses 4 furos menores aqui. Ele vai programar esses 4 furos, vai fazer a furação lá dentro das condições que ele entender mais adequada, vai parar a máquina, vai medir para ver se ficou bom, né? Se ficou bom, ele vai fazer o próximo. Então, veja só, eu tenho um tempo de leitura e interpretação de desenho, eu tenho um tempo da programação do furo, eu tenho o tempo de inspecionar se o furo ficou bom, se não ficou, ele volta, né? E faz a programação. Se está quase bom, ele vai lá e dá uma passadinha, vê se não ficou bom, aí, pô, faltam 2 décimos. O que ele faz? Ele põe 2 décimos? Não, ele põe 1. Né? Porque se ele ficar 2 horas para fazer essa peça, ninguém vai reclamar com ele. Agora, se ele matar a peça, todo mundo vai reclamar dele e ele vai virar chacota dentro da empresa. Não é assim? Então, o cara vai lá, ele vai fazer 1 décimo, vai medir de novo e falar, pô, falta 1 décimo mesmo, que legal. Aí eu vou fazer, então, por 3 vezes ele fez o mesmo furo até tirar ele na medida. Ok? Então, daí ele vai para o próximo. Então, esse cara que está trabalhando dessa maneira é o cara que está no 2.0.
Quem está no 3.0? É o cara que falou, não, eu já evoluí para ter uma célula de programação de CAN. Então, ao invés de eu estar programando, operando, programando, operando, programando, operando, programando, operando, ele vai trazer toda essa programação para um ambiente externo, né? Ou algumas empresas estão tentando adaptar isso no próprio chão de fábrica, aonde ele vai, com o conhecimento dele de programação, de CAN, ele vai fazer a programação de toda essa peça. Ok? E depois ele vai usinar. Vamos entender como é isso nesse videozinho aqui. Nós pegamos essa peça, ela pode ter sido importada de qualquer CAD, elas vêm os cilindros aqui, e se for um bom CAN, como é o TopSolid CAN, você vai ter soluções que reconhecem os cilindros, reconhecem que ela se repete várias vezes nessa peça, e já solta para você uma operação lá de marcar furo, ou de fazer um furo de centro, ou de fazer um furo guia, né? Então ele tem inteligência para reconhecer. Então você veja, não é um software qualquer, é um software que tem uma inteligência de programação, que está me ajudando como programador, o tempo aqui está correndo, ó, tá certo? E as condições de corte? Por que ele fez um furo prévio aqui? Por que ele fez um segundo furo agora aqui? Bom, isso é porque o programador, o operador lá, ele tinha esse conhecimento, ele fez da cabeça dele, que ele acha certo fazer. Se é o melhor processo ou não, eu não sei, mas é o que ele está fazendo. E o software está ajudando ele, ó. Ele faz, ele simula, né? Ele consegue simular. Se ele for um cara esperto, ele grava alguns processinhos para ele recuperar e reaplicar, que já ganha um tempo, né? Já começa a ter alguma inteligência. E olha só, ele levou 18 minutos e 50 segundos para programar toda a placa. Ok? E as condições de corte que ele usou? Também veio da cabeça dele, qual que era que ele achar mais adequado, ou dos processinhos que ele salvou se ele teve esse cuidado. Muito bem? Qual é a diferença disso para o cara que trabalha dentro do conceito de fábrica digital integrada, que seria o conceito da indústria 4.0? Bom, primeiro, esse cara ele trabalha dentro de um método e processo. Ele entende que assim, não importa quem vai fazer um furo dentro da minha empresa, né, ele vai seguir uma premissa que a gente estudou em função desse material, da minha máquina. Eu chamei o meu colega lá, que fornece a ferramenta, me ajudou a desenvolver o melhor processo, porque a gente entendeu que são muitas máquinas, muitos materiais, muitas ferramentas, então eu preciso de ajuda numa consultoria, tá certo? Eu tenho um problema, eu estou doente, eu vou no médico. Eu tenho um problema de usinagem, eu vou recorrer ao profissional que conhece daquele assunto mais do que eu, e ele vai me ajudar a melhorar o meu processo. É assim que funciona em tudo, né? E com base nisso, nós vamos ter uma inteligência prévia, que nós vamos explicar daqui a pouquinho, né? Que serve para cada máquina, que serve para cada material que eu estou usinando, para cada tipo de processo. E quando eu projeto no TopSolid, esses furos não são apenas uma geometria. Ele traz informações de processo. Eu sei que é um furo com rosca, eu sei que é um furo calibrado, eu sei que o rastro tem tolerância, eu sei qual é a rugosidade. Isso já está lá no modelo 3D. Eu não preciso de desenho para isso. Porque lembra, o meu gargalo nesse tipo de empresa é o projeto. E aí eu vou fazer os meus projetistas ficar fazendo desenho bem refinado, detalhado, senão o cara não sabe produzir. Não, esse cara ele é valioso para mim para fazer o próximo projeto. Se você faz máquina, a próxima máquina, você faz automação industrial, a próxima automação industrial, você faz molde, o próximo molde, e assim por diante. Tá certo? Eu não vou prender a minha equipe fazendo burocracia, apesar de que nossas soluções, essa geração de detalhamento técnico é extremamente automatizado, ok? Então, podemos voltar ali um minuto nesse. Então, nesse contexto, o TopSolid CAN ele já reconheceu qual é o material, já reconheceu todos os processos que ele tem que executar, ele sabe que tipo de operação que é, sabe se é um furo liso, rebaixado, se ele é um furo cego, se ele é um furo com rosca, se é um furo calibrado, já anexou o devido processo. Dá uma pausazinha, por favor. O que é o processo, né? Então, nesse exemplo desse cliente aqui, ó, ele fez o quê? Ó? Se o furo é um furo calibrado, ele está falando o seguinte, se for até 10 milímetros de diâmetro, passa a broca no diâmetro nominal. Se for maior que 10, passa um pré-furo que seja pelo menos metade do diâmetro. Depois, analisa o furo calibrado. Se for menor que 16, passa o alargador. Se for maior que 16, passa a barra de mandrilhar.
E em função do material que ele está usinando, ele vai olhar a tabela que tem lá no Top Tool, que é o nosso gestor de ferramenta, eu vou falar disso já já, e ele vai olhar qual é o AP e o AE necessário para executar essa operação nessa máquina, com esse torque, com esse processo, ok? E ele vai aplicar automaticamente essa inteligência de processo aqui. Porque isso, pessoal, são usinagens técnicas. Você não faz um furo de uma maneira qualquer, você tem um método para isso. E isso não importa quem está programando. Se é naquela máquina, aquele material, ele tem que ser feito daquele jeito. Depois eu posso ter uma melhoria contínua em cima desse cara, mas eu preciso ter um método. E veja que, ao rodar essa programação dessa forma, eu levei 2 minutos e 22 segundos para programar a placa que o outro, com todo o know-how que ele tinha que ter de como furar, qual sequência, quais condições de corte, ele levou quase 20, 19, 18 e pouco, né? 18,50, obrigado. Está prestando atenção, gostei, né? Então, vamos comparar um pouquinho esses cenários aí. Ó. Quem está na 2.0, esse é um caso real de um cliente nosso, tá? É só, não posso explicar aqui, tá, mas a gente está... É um caso real, como eu disse, são 90% da nossa clientela, a gente encontra esse cenário aqui. Então, ele está acostumado, pé de máquina, sistema CAN e sistema de gestão de processo via CAN, que é a premissa da fábrica digital integrada. Então, no primeiro cenário, ó, ele tem um tempo de interpretação de desenho, operação, tolerância, rugosidade. Depois ele define parâmetros de usinagem, VC, RPM, AP, otimizações, papapá. Né? E aí ele solta efetivamente a usinagem. Eu não coloquei aqui o tempo de ele parar, medir, ver que não está bom, soltar de novo mais um pouquinho. Eu não coloquei aqui, mas digamos que ele estivesse aqui, ok? E depois ele vai para o próximo furo. Então, como que eu vou me preocupar em conseguir colocar um sistema que rode 3 turnos? Nesse contexto aqui, para cada turno eu preciso de um operador programador, que o pessoal chama de mosca branca de olho azul, né? Que é super difícil de encontrar hoje em dia. E a gente viu que a demanda de consumo de máquina CNC só faz crescer e, infelizmente, nós não formamos profissionais na mesma velocidade. Então, eu tenho que ter... É muito fácil comprar máquinas CNCs hoje, é muito difícil encontrar uma mão de obra qualificada. E como é que eu saio dessa sinuca de bico, né? Então, nesse modelo aqui, se você quer trabalhar 3 turnos, você vai ter que achar, para cada máquina, 3 caras, um para cada turno, que sejam bons e saibam o que estão fazendo. E aí você vai ter produtividade. Bom, o cenário 2 já é bem melhor, né? 3.0. Porque eu começo a ter alguma coisa de programação de CAN lá, que eu puxei para o começo da cadeia do processo, e quando eu soltar na máquina, eu vou soltar. Agora, o cara que pôr a máquina, ele confia que o cara soltou um caminho lá numa fresa de 10, ele tem desgaste de ferramenta, né? Ele tem desgaste da máquina, ele tem questões térmicas envolvidas no processo, a máquina. Ele confia? Não, né? Será que esse programa foi feito através de ciclos de máquina? Ou saiu tudo ponto a ponto? E se o cara tiver que corrigir, então, um desgaste de ferramenta, o que ele faz? Ele vai pedir para o cara refazer a programação. É viável isso? Se eu quiser trabalhar 3 turnos, eu vou ter que ter programador 3 turnos lá na administração da empresa e vou ter que ter gente operando com capacidade. É um cenário melhor do que o anterior. E o que é o proposto dentro da fábrica digital integrada, né? Eu ter uma interpretação de desenho, na verdade, do projeto, do produto em 3D, soltar os processos de programação via CAN e depois, na máquina, executar através de ciclos, corretores, trabalhar com preset, apalpador, porque antes de mandrilhar, eu já vou identificar lá que a ferramenta está com 9.8. O software de CAN já soltou o programa com o corretor. Ele já foi lá checar o desgaste da ferramenta, ele soltou o ciclo de máquina com o corretor e já aplicou o corretor e já vai fazer a expansão do mandrilhamento. Né? E com isso eu vou tirar de primeira a peça boa. Então a mesma placa que aqui levou 50 minutos se eu somar esses tempos mortos aqui no meio, né? O cara levou 4 horas para fazer aquela placa. 4 horas e 5 minutos. Né? Usando o conceito da 3.0, que a gente já identificou que tem benefícios, né, na forma
e na dependência que eu tenho de profissionais, aqui eu posso ter mais operadores de máquina, aqui programador, já não preciso de um cara que seja as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, eu já melhorei, eu já fiz em 3 horas e 33. E nesse conceito aqui, né, eu já fiz em 2 horas e 28. Agora, por que que isso aqui é infinitamente melhor que isso aqui? Porque quando a gente fala, né, que eu reduzi o tempo de usinagem aqui de 2 horas ali para 2 horas e 28, né, em termos de ciclo total, e eu vou podendo então fazer quase 2 vezes mais produção, automaticamente significa que eu preciso de 2 vezes mais programa também. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou dobrar meus programadores? Se eu quero rodar 3 turnos, já imaginou? Quantos programas tem que fazer? Muito programa. Então essa fase do processo, que é a programação, ela tem que ser muito rápida, porque num turno de trabalho eu quero programar os 3 turnos da planta. Senão eu vou ter que ter 3 vezes mais programadores, que também não é uma mão de obra fácil de encontrar. Então esse é o cenário. Eu tenho que ser mais eficaz aqui para eu poder, aí eu consigo enxergar que vale a pena eu investir mais em máquinas high speed, porque eu vou encurtar o tempo de ciclo, eu vou precisar de mais programa. Não tem problema, eu sou capaz de gerar mais programa. Pô, mas eu sou capaz de gerar mais projeto sem um software de CAD que seja automático, que traga, né, inteligência artificial para ajudar o projetista a ser mais ágil, você vai engargalar no projeto. E aí você vai achar projetista? Também é um desafio, não é verdade? Então, veja, tudo recai na mão de obra. Então, se a gente não racionalizar a nossa mão de obra, as empresas vão seguir não investindo em máquina CNC. Não porque eles não acreditem no vendedor da máquina, não porque ele não acredite no vendedor do sistema de fixação, não porque ele não acredite que é melhor usinar o material tratado já do que ele usinar, mandar fazer a têmpera, voltar, depois reusinar. Não. É porque, se ele agiliza demais, ele não tem profissionais que sabem lidar com esse novo ambiente produtivo, né? Ele acredita no cara da ferramenta, mas ele vai investir numa ferramenta que vai encurtar, ele vai ganhar produtividade, mas depois ele não tem outra coisa para fazer, não tem outra peça, né? Então vamos comparar, isolando a parte da programação, ó, 50 minutos em média, né, que para fazer a programação pede máquina em vários momentos. 18 minutos e 50 para fazer no CAM, tive um ganho de 62%. E fazendo via gestor de parceria CAM, 2 minutos e 25 segundos. Então, um ganho de 87 em relação ao conceito de CAM. E em relação 4.0, que muitos clientes a gente sai daqui e vem para cá, né? E aí nós estamos falando de uma redução de 95% no tempo de programação. É importante, é legal? É, mas não é isso o mais importante. O mais importante é que, nesse contexto aqui, eu não estou dependente de que esse profissional ele saiba de ferramenta, de máquina, de processo, de tudo que ele... Se conhecer, quanto melhor. Se conhecer, quanto melhor. Mas eu preciso ter um cara bom nisso para ajudar a sistematizar o processo. Depois eu posso ter... Não tinha assim, sempre a gente não tinha o preparador de máquina e o operador de máquina? Sempre foi assim, por quê? Você tem o processista da injetora e você tem o operador da injetora. O grande lance é a dificuldade de setar o processo, depois ficar acompanhando a máquina executar, tanto que esses caras com o tempo foi sendo substituído por robozinho pondo e tirando, né? Mas é muito mais difícil. A gente não tinha isso em todo lugar. Por que não tenho no CAD/CAM? Por que eu não tenho o preparador de CAM e o operador de CAM? O operador de CAM é qualquer rapazinho, mocinha que saiu do Senai recém-formado, com uma boa conhecimento de computação, eu consegui treinar ele operacionalizar a programação. Mas até ele ter todo o know-how de como se usina, né, isso daí vai tempo. Se a gente não sistematizar isso daí, nós vamos estar eternamente, né, fadado aí a ser improdutivo ou não ver com bons olhos investir em tecnologia. Ok? Bom, para a gente poder contextualizar então um pouquinho do cenário como um todo, porque não é ganhar tempo só, como eu estava falando. Então, assim, o que acontece no 2.0? Recapitulando então. Eu preciso de um desenho técnico muito bem detalhado, senão o cara não sabe o que fazer. E normalmente quem faz isso é a minha engenharia de produto, que é o meu gargalo. Certo? Então,
Se eu for trabalhar nesse método, eu estou onerando o meu departamento mais estratégico, que é o cara que me ajuda a fazer orçamento, que é o cara que me ajuda a fazer o projeto executivo. E ele vai estar perdendo tempo fazendo coisas burocráticas, senão o colega dele lá na fábrica não sabe o que fazer. Ok? Lá na fábrica eu preciso de um operador e programador na mesma pessoa. Ele precisa ser as duas coisas. Qual o custo desse cara? Além da dificuldade de achar, esse cara custa um valor muito maior. E se eu quiser ter mais máquinas e eu precisar ter mais caras desse, eu vou ter dificuldade de achar. Se eu achar, vai custar caro e vai impactar na rentabilidade do meu negócio. Esse cara tem que ter habilidade em programação via comando numérico. Aí você fala, o cara é muito bom, manja muito de Fanuc. Aí eu comprei essa máquina maravilhosa, agora uma oportunidade, e é Siemens. E é Heidenheim. Aí esse cara que era sensacional, ele já começa a trupicar. Daqui a pouco ele tem que aprender uma nova linguagem de programação. Ele vai se desenvolver, mas você tem um tempo até que ele se torne realmente eficaz. E depois você quer que ele programe 3, 4 comandos diferentes, né? A gente vai só dificultando. E o cara vendo isso fala assim, bom, eu era mosca branca de olho azul, ele é o que agora? Porque se ele ainda assim sabe programar 3 comandos e você, né? Ter experiência em processo. O cara tem que manjar de processo. Tem que manjar de programação e tem que manjar de processo. Tem que ter bons conhecimentos em ferramentas e condições de corte. Então ele tem que conhecer, pegar o catálogo lá do fornecedor da ferramenta e tem que saber tudo, ou vai ficar com aplicativo. Hoje é aplicativo para tudo, né? Aplicativo para máquina, aplicativo para ferramenta, aplicativo para lubrificante, aplicativo... E o cara tem que ficar lá com 5 celulares, se ele quiser, né? Ou tablets, para entender todos os aplicativos que ele tem que lidar no dia a dia dele, para... Se ele tiver tempo de olhar, né? Ou ele vai fazer o quê? Aí passa o dono da empresa, vê a máquina parada, fala, pô, minha máquina parada, sabe quanto custa isso aí? E senta o cacete nele. Aí o que ele faz? Põe qualquer coisa para rodar lá. Porque se estiver rodando, ninguém sabe. Ninguém vai encher o saco dele. Né? Se estiver parado, vai. Né? Altamente dependente do recurso humano para poder rodar o negócio. Né? Falar, comprei a máquina CNC, olha que beleza, agora eu não dependo mais do operador. Mentira. Você depende do programador, depende... Mesma coisa. Ela só é mais rápida. Com isso, pessoal, eu tenho outros problemas. Como que eu vou planejar minha fábrica? O que eu vou fazer amanhã, depois de amanhã? Quanto tempo vai levar? Eu não sei, o cara decide na hora que ele está programando, ele vai descobrir o tempo ao final de que ele programar e executar. Como que eu faço um planejamento de fábrica? Como eu sequencio minha produção? Como eu defino o que eu tenho que comprar de matéria-prima? Quantos elementos de fixação eu preciso? Eu vou usar placa, eu vou usar morsa, eu vou usar o quê? Eu não sei, porque tudo se decide lá embaixo na fábrica. Eu não antecipo essas discussões. Eu prendo o operador lá no pé da máquina o tempo todo. E nesse cenário, pessoal, é impossível trabalhar com uma célula flexível de manufatura. Impossível. Tá? Eu estou muito longe desse sonho. E na 3.0? Bom, a gente viu, né, com isso eu tenho baixa produtividade. Na 3.0 eu já vi que eu tive alguns ganhos, ó. Mas eu continuo, tem que ter um desenho técnico muito bem definido. Então aquele problema do projetista lá ficar perdendo tempo, eu não mudei. Continua, né? Agora, pelo menos eu posso ter um programador experiente em CAM e na máquina eu posso ter um cara experiente em operar a máquina. Já fica um pouco melhor no cenário do que achar um cara bom que faz as duas coisas. Então já começa a ter uma melhora aqui. Só que o cara do CAM ele tem que ter fluência em programação via CAM, né? Ele tem que continua tendo que ter experiência em processo, porque é ele que decide como usinar, é ele que decide qual a condição de corte que ele vai colocar lá, qual a sequência de ferramenta, tudo está na mão dele. Certo? Bons conhecimentos em ferramentas e condição de corte. Não mudou isso aqui, continua precisando, o cara que sabe, porque é ele que decide. O know-how da empresa, ele fica personificado. O know-how fica no indivíduo. Certo? O que é bom, o cara vai aprender. E quando esse cara vai embora da empresa, ele leva esse know-how com ele. Normal, né? Ele se desenvolveu. Mas e a empresa que custeou tudo isso? Como que ela fica? Contrata outro que não... e vai voltar a quebrar a ferramenta, voltar a colidir, voltar a fazer... até esse cara pegar o know-how que esse outro que foi embora tinha.
Então, o know-how fica nas pessoas, né? Continua sendo, né, continua altamente dependente dos recursos humanos para poder rodar minha fábrica. Fica difícil planejar e antever custos, porque, novamente, muitas dessas coisas acontecem, são definidas no momento da execução. E o programa é desvinculado do comando, né? Isso, então, já é um ganho, porque se eu fiz no CAN, eu posso processar para o Siemens, para o Fanuc, para o Heidenheim, eu já não fico com aquela necessidade de um cara que domine plenamente cada comando numérico. Então, já eu tenho essa outro ganho importante, né? E, não vou dizer que é impossível, mas dificulta muito a aplicação de FMS. Depende muito do tipo, o negócio, se ele trabalha com lotes maiores, talvez justifique. Mas para a realidade, por exemplo, de uma ferramentaria, que são peças únicas, microlotes, ou empresas de usinagem que trabalham com microlotes, fica difícil. E no 4.0, que é a gestão de processo via CAN, qual que é o cenário? Bom, não necessita de desenho técnico detalhado, porque se eu projetei num software de CAD que coloca as informações de processo no modelo 3D, eu não dependo mais do 2D para nada. Ok? Todas as informações estão residentes no modelo matemático 3D. Então, eu parto dele, né? Reconheço as operações. Aqui, eu posso trabalhar com o conceito de preparador e operador de CAN. Um cara bom, pessoal, você nunca vai escapar de ter que ter. Mas um cara bom que prepare o ambiente do CAN, depois eu posso ter vários. Se pegar cliente nosso que tem 100 máquinas CNC, ele tem 2 caras bons de processo e depois tem meia dúzia de programadores de CAN. Pessoal, baixo custo, recém-formado, que operacionaliza o dia a dia da programação. E eu tenho 2 caras bons que desenvolvem processo, que desenvolvem métodos, que desenvolvem conceitos, que estão raramente programando, eles estão mais desenvolvendo as metodologias junto com os parceiros de ferramenta, de máquina, de materiais, que são os caras que têm condição de desenvolver a estratégia, né? E sistematizar esse conhecimento, né? A programação se torna automática. Para o que é 2 eixos e meio é 100%. O que é 3 eixos, por exemplo, na área de eletrodo, que é 3D, mas são conceitos muito fáceis de você pré-definir, ali é automático também. E aí, em peças 3D, cavidades, coisas mais complexas, aí você ainda vai usar, vai depender da expertise do cara, mas você diminui muito sua necessidade. Não necessita ter experiência em processo, aí eu coloquei aqui um asterisco, né? Salvo o preparador de CAN. O cara que vai ajudar a gente a sistematizar o processo tem que ter. Mas os caras que vão programar no dia a dia já não, né? Know-how, ele se torna corporativo, não é mais personalizado, ele é da empresa. O cara que desenvolveu, quando ele vai embora, ele vai levar o conhecimento e é justo que seja assim. Mas eu não perdi o investimento que eu fiz em desenvolver aquele know-how, ele está também dentro da empresa, preservado. Eu tenho baixa dependência do recurso humano para pôr minha empresa para rodar. Então eu posso fazer mais turnos, eu posso comprar mais máquinas e eu vou ter condição de ampliar o meu negócio com mais facilidade. Permite planejar e antever os custos, porque quando eu programei no CAN, eu coloquei o sistema de fixação, eu simulei o processo, eu já sei quanto tempo vai levar, o set de ferramentas que eu preciso, o sistema de fixação, tudo isso pode ser empenhado, pode ser checado antes de disponibilizar para a fábrica, eu não vou ter paradas improdutivas por falta de insumo, de recurso, eu vou planejar, se for terça-feira da semana que vem, eu vou fazer essa peça naquela máquina, eu sei tudo que eu preciso nela. Então, assim, é completamente diferente a realidade de um PCP, de uma empresa que trabalha dentro dessa realidade aqui, do que dessas outras aqui. Okay? O programador desvincula do comando, assim como aqui, porque a gente pós-processa para qualquer comando numérico, né? E eu libero o operador de estar preso na máquina. Com isso, eu abro o caminho para começar a implementar o conceito de célula flexível de manufatura. Então, vamos lá, e a alta produtividade. Então, no nosso sistema, por exemplo, aqui no Solid 7, ó, podemos avançar um pouquinho, que o tempo está curto, não vai dar para explicar tudo. Mas a gente, pelo menos, ó, a gente pode criar um bufferzinho ali, ó, né? Um pouquinho mais para trás. Aí, onde eu coloquei. Esse é um exemplo de um cliente que faz eletrodos. Então, um bufferzinho que está colocando, modelando os eletrodos, programando e está colocando no bufferzinho aqui. Depois, ó, mais para frente, né? O sistema vai pegar, vai alimentar. Aí eu preciso de um sistema de fixação rápida, né, para poder fazer a troca, e gera os programas pós-processados, e ele vai pôr, olha lá, né, carreguei. Então, assim,
No momento que eu começo a me utilizar dessa realidade, eu já não estou mais preso a trabalhar num turno só, eu posso trabalhar 3 turnos, ou pelo menos aquilo que eu tiver de carga de usinagem aqui disponível é o tempo que eu vou poder estar operacionalizando minha máquina, meu processo. E aí, se eu diluo o meu investimento numa máquina de 600 mil num turno, eu sou capaz de diluir uma máquina de 1.800.000 em 3 turnos. Dá igual, pessoal. Certo? Só que quanto produz uma máquina high-speed machine com todos esses sistemas automáticos de carga e descarga, que me custou 1.800.000, eu sou capaz de... Eu posso fazer a conta com o tempo com vocês depois. Mas a capacidade, você trabalhando com uma máquina de 10, 12.000 RPM, um turno, com um operador no pé da máquina, seu potencial de faturamento é X. Você trabalhando com uma máquina high-speed machine, com carga e descarga, trabalhando 3 turnos, onde você investiu 3 vezes mais, o seu potencial de faturamento é 10 vezes maior no mínimo. No mínimo. Tá certo? E aí, obviamente, produção gera, né, produtividade gera rentabilidade, então não vou nem falar que vocês conhecem, quem é administração de empresa sabe, você cresce linearmente sua produtividade, sua lucratividade cresce exponencialmente. Você pega parte desse lucro e reinveste em novas tecnologias. E é o círculo virtuoso que você vai entrar na sua empresa. E não o que é hoje o círculo vicioso, onde eu não consigo dinheiro, então eu começo a economizar na ferramenta, começo a economizar no lubrificante, começo a economizar na máquina, começo a economizar, e aí daqui a pouco você está falido. Você está falido. Tá certo? E olha, pessoal, esse é um gráficozinho que vocês podem encontrar, existem dissertações de mestrado, tese de doutorado, você vai encontrar, a realidade é essa. Você tem um gráfico onde você tem, para um tempo de programação 1, você tem um tempo de máquina 1. Se você quiser ter um tempo de máquina 2 menor, você vai ter que gastar mais tempo estudando o processo. Se você quiser um tempo de máquina 3 melhor do que o anterior, você vai gastar um tempo de programação 3 maior. Então, veja bem a incongruência. Se para eu reduzir meu tempo de ciclo na máquina, eu preciso gastar mais tempo programando, e se quando eu reduzo o tempo de execução na máquina, eu preciso de mais programas, é um insolúvel. Né? Porque quanto mais eu reduzo o meu ciclo em máquina, mais tempo eu gasto para programar. Só que quanto mais eu reduzo o tempo em máquina, mais programa eu preciso. Então eu preciso de um exército lá de programadores depois? Não, pessoal. Tem que entrar com o conceito de sistematização de processo, automação, senão isso é insolúvel. O cara não enxerga o benefício. E isso nós estamos falando de uma mão de obra atual no Brasil que custa de 20 a 30 reais a hora, num parque fabril que está estimado aí de 100 a 250 reais a hora. E aí o cara fala, eu ganhei meia hora. O que é meia hora? 50 reais? Não vale a pena. Agora, quanto mais ele... Só que ele precisa melhorar. Ele já está usando uma máquina 5 eixos ou uma 3 eixos high speed, o custo hora de programação dele já sai para 30, 50 reais, ele já tem que cobrar de 250 a 500. Nós temos um cliente que é a Etage, ali em Diadema, do setor de óleo e gás, que foi o primeiro caso assim, de empresas de médio porte com coragem de investir numa WFL, que é uma máquina austríaca de 9 eixos. Ela custa R$ 1.300 a hora. Essa máquina não pode ficar 1 minuto parada. Eu tenho que fazer tudo que eu puder offline. Tenho que simular processo, tenho que ter certeza que eu estou fazendo. Porque quando eu gasto R$ 100 a hora e eu perco 10%, eu não ligo. Né? 10%, você soma aí 1 hora por dia em 300 dias por ano, você perdeu 300 horas, né? Você perdeu 100, você perdeu 30 mil reais. Agora, multiplica isso por 15 vezes, né? Por uma WFL. Você vai perder, né? 450 mil reais. Espera aí. Então, eu não vou investir numa máquina mais produtiva porque eu vou perder mais. Não, não é essa a lógica, né? Eu vou investir em melhores máquinas, em melhores ferramentas, em melhores sistemas de fixação e em melhores sistemas de trabalho. E eu vou me tornar competitivo, não só no Brasil, mas com o mundo todo, tá certo? Então, isso é uma coisa para vocês refletirem a respeito, tá bom? Vamos lá, que acho que o tempo está esgotando. Para entender como que a gente obtém, então, né, a condição de trabalhar com gestão de processo via CAN, eu preciso de 4 sistemas de apoio. Um gestor de máquinas, que o pessoal na indústria 4.0 chama de gêmeo digital, né? Que no nosso caso aqui é o Top Machine, onde eu simulo a máquina por completo, sistemas de fixação e todo, né? Máquinas com múltiplos canais, né? Máquinas 5 eixos,
Flash Tool. Então, ó, pô, eu gasto muito tempo em G0 trocando ferramenta. Pera, quanto custa uma Flash Tool? E se eu otimizei o meu processo aqui? Quanto que eu ganhei? Como que se simula isso no dia a dia se você não tem uma ferramenta de simulação virtual do seu processo? Como você identifica a oportunidade de ganho? Como você calcula isso se você não tem um sistema de orçamento como a gente propõe com o part cost, né? Então eu tenho lá meu parque de máquinas, né, que aí entra a parte de gestão de ferramenta. Eu tenho meu parque de máquinas que tem uma curva de potência diferente. Eu tenho os materiais que eu usino, que são muitos e variados. Eu tenho as ferramentas que eu utilizo aqui, que são muitas e variadas. Para cada ferramenta dessa, dependendo do processo, né, pessoal? Vamos lá, eu estou com essa ferramenta aqui, eu vou fazer um faceamento. Como que está o esforço de corte? Normal a face. Essa mesma ferramenta agora eu vou fazer um contorno com ela. Como que está o esforço de corte agora? Radial. Os caras de ferramenta gastam milhões e milhões e milhões para criar tabelas de AP e AE específica para cada ferramenta, executando cada processo e poder te direcionar. Quem realmente acredita que na sua empresa as pessoas vão olhar esse conhecimento e vai aplicar na prática? Eu estou dizendo para vocês, na nossa experiência, se nós temos 600 clientes no Brasil, você pode acreditar que eu rodei mais de 3.500 empresas já nas minhas 20 e tantos anos de vida profissional, lidando com essa tecnologia, eu digo para você, uns 10%. Uns 10%. Tá? Aí eu tenho, para essa máquina então, para qual material usinar esse material, dependendo da ferramenta que eu usar, dependendo da operação que eu vou fazer, eu tenho parâmetros completamente diferentes de VC, AP, RPM, tudo, pessoal. É humanamente impossível hoje alguém dizer que sabe exatamente qual é a melhor condição sem um sistema de apoio. Eu tenho que ter o gestor de ferramenta. E depois você fala assim, ajustei a condição de corte, resolve? Não sei. Vamos olhar esse caso aqui, como eu disse, que não existe mais nada mais básico na mecânica do que fazer um furo, né? E eu peguei um exemplo desse. Eu peguei um furo com rebaixo e fiz num alumínio, fiz num Mi 45 e fiz no H13. Dá uma pausa aí, por favor. Pessoal, para o projetista faz diferença esse furo? Se ele está no alumínio, nenhum, né? E para o cara que vai executar esse furo na máquina agora? Tem, não tem? Adianta eu só mexer na condição de corte? Será que é isso? A gente entendeu que é importante, que precisa fazer, mas não é suficiente. Por isso precisamos do Top Process, que é o nosso gestor de processos. Porque cada processo vai ser diferente em cada situação. Então, para o alumínio, vamos lá, ele vai encontrar, para essa geometria, são materiais diferentes, durezas diferentes, processos de fabricação diferentes. Então você pode criar e personalizar seus processos, vou chamar meu fornecedor de ferramenta, pessoal de marca, vou encontrar o melhor processo. Não existe dois melhores processos, existe um melhor processo, e você tem que ir melhorando ele. Então ele foi aqui e encontrou no alumínio, ó, esse processo. Furo de centro, furo de diâmetro nominal, rebaixo. Eu nem quero saber se é bom ou ruim esse processo, pessoal. Estou dizendo o seguinte, ele encontrou o processo corporativo para fazer isso. Não importa quem está programando, né? E já no aço ele já encontrou furo de centro, furo de diâmetro nominal, metade diâmetro nominal e tal, e rebaixo. E já no H13 ele já encontrou um outro processo que vai levar ele a fazer um furo de centro, um furo de 1/4 do diâmetro nominal, metade do diâmetro nominal, um rebaixo, desbaste e um rebaixo de acabamento. Ok? Então, é isso. Eu não preciso agora de ninguém, nunca mais, para programar isso, porque existe um sistema corporativo para fazer isso para essa máquina A, para a máquina B é outra, para a máquina C é outra, para a máquina D pode ser outra. Esses dados, a gente tem já os catálogos dos fornecedores, a gente já tem integração com os principais players de mercado, mas, obviamente, você não tem todo o set de ferramentas daquele fornecedor. Então, a gente normalmente vai personalizar esses processos. Né? Então, a gente vai começar com furo liso, furo com rebaixo, furo roscado, furo calibrado, e a gente vai implementando as melhores práticas para as diferentes capacidades de máquina que o cliente tem. Só que uma vez, a cada passo que a gente dá nisso, ele já não se preocupa em programar mais isso. Entendeu? E isso vai se tornando automático. E aí, processos com mandelhamento me leva a rodar ciclos com corretor de ferramenta, que eu vou aplicar probe, que eu quero fazer inspeção em processo, porque é outro problema. Eu não quero tirar e mandar para uma tridimensional, ver que está errado e voltar para a máquina. Né? Eu quero corrigir o processo já antes de executar ele. Então, eu vou lá no preset e já checar o desgaste,
vou ajustar o processo e ao final vou bater o probe lá para ver se está realmente na condição. Está ok, eu vou para o próximo. Eu tenho um cliente de moldes grandes que o cara errou já no alojamento de uma gaveta e seguiu fazendo o molde, 47 horas e meia de usinagem, de um H13 gigantesco, para ao final tirar, quando foi lá no está morto. Mas ele está morto na segunda operação que ele fez. Esse processo é visto pelas ferramentas ou pelo material? Ambos. Ele vai primeiro olhar o material e o material vai me remeter às tabelas de AP e AE que o fabricante daquela ferramenta recomenda para essa ferramenta, para cada tipo de processo. Porque, como eu estava dizendo, se eu vou pegar essa ferramenta e vou facear, o esforço de corte está normal a face. Ele tem uma tabela de AP e AE para faceamento. Para um contorno, já é outra tabela de AP e AE. E por avanço por faca, porque tem cliente nosso que tem uma fresa de 3 facas, investe num de 4 facas. A gente vai lá olhar, como ele não controla, como ele não aponta, como eu falei no início da apresentação, o controle de custos e processo é baixo, o pessoal não investe tanto nisso quanto deveria, não percebe que ele está usinando com a ferramenta de 4 facas na mesma velocidade que ele estava com a de 3 facas. Esqueceu de ir lá e colocar. Não tem essa hipótese aqui, porque quando eu trocar a fresa de 3 facas para 4 facas, ele vai lá na tabela de AP e AE, vai ver qual é o avanço por faca e vai preencher vezes 4 agora para mim. Porque tudo isso, pessoal, não é falar, mas isso eu sei, pô, tá pensando que eu não sei como é programar? Não é isso. Existe um ditado que diz, ninguém tropeça na montanha. O cara, quando está na correria, ele tropeça nessas pequenas coisas, ele deixa passar. Só que às vezes eu faço um molde, eu só tenho aquela chance de ganhar dinheiro com essa peça. Às vezes o pessoal se confunde, acha que isso é importante para a produção seriada. Não, esse cara ele vai fazer 1000 vezes aquela peça, ele consegue ir melhorando, identificando a melhoria do decorrer do processo. Enxerga a altura também? Enxerga a altura, balanço, nesse exemplo que depois a gente ia passar lá, né, a gente tem, o tempo é escasso, não sei quanto tempo a gente tem, já acabou, nós temos uma palestra em sequência, mas nós estamos com o standzinho aí, quem quiser bater um papo sobre esse assunto é bem interessante, né? Então só alguns exemplos para vocês poderem ver rapidamente, a gente finalizar. Todo tipo de processo, a gente está implantando um cliente importante aqui, a Vilares Métodos, por exemplo, em Sumaré. Aplicação com Cogs Drill, por exemplo, né? Extremamente complexo. Um profissional que conhece melhor do assunto, o cara está de férias, surgiu 3 produções para fazer. Hoje em dia, roda todo o processo executando via métodos e processos. O cara deixou a inteligência dele à disposição de qualquer colega poder aplicar o know-how. A empresa não fica parada porque aquele cara específico não está lá, né? Então, máquinas, como a gente falou, multitarefa, que você tenha, né, complexidade. A peça é complexa, mas se você começar a isolar processo a processo, você vai perceber que eles se repetem. Os furos, eles estão em outro ângulo, estão em outro lugar, mas se é naquele material, naquela condição, você tem uma inteligência de processo prévia que você pode deixar disponível, tá certo? Ferramentas especiais, se usa pouco ainda, perto do que se poderia, né? Então, a gente tem exemplo ali, né? O software ele identifica o volume sempre, então onde ele tem volume ele vai trabalhar dentro dos avanços previstos e quando ele sai do furo ele tem um avanço rápido, vai perceber a nova parede, e isso é bem interessante esse questionamento, porque nossos clientes que fazem moldes grande porte, né, eles têm furação profunda, depende da sequência de furação que eu vou ter ou não aquele volume removido. Então não adianta eu falar, todos os furos, não, porque nos primeiros eu não tenho nada. Depois eu tenho agora, mas nesse outro aqui eu não fiz ainda. Então ele tem que, mas quando eu fui fazer esse aqui agora na outra posição, agora eu não tenho. Então o software, isso aí a gente não pôde mostrar tudo, mas o Topsoil trabalha com a tecnologia volumétrica. Então a maioria dos cães de mercado são de malha e superfície. O Topsoil trabalha com o algoritmo o kernel dele é um software volumétrico, porque se eu não computo sobre metal e se eu não sei se ele existe ou não a cada etapa do processo, esse tipo de coisa é impossível analisar. Então são razões pelas quais é muito mais difícil desenvolver um CAD/CAM volumétrico, trabalhando com volume, mas ele dá esse conforto para o programador, né? Porque o software sabe qual é a situação do material em bruto a cada estágio do processo. Então clientes nossos da área aeroespacial, óleo e gás, que trabalha, né, com peças complexas, né? Esses clientes, eles, sem essa tecnologia, ele fica 100% à mercê do programador, ter a noção do que ele já fez para ir lá e editar o programa. Já com essa condição, não.
Eu digo quais são os parâmetros que eu quero que o software siga, e conforme ele executou, não. Se eu trocar a sequência de operações, concorda? Que é esse aqui que ele tinha que parar agora, né, e andar, porque já tinha um furo e eu troquei a sequência, agora não, é esse que ele tem que parar, nesse ele pode ir direto, né? Tá bom, pessoal? Então, desculpa a correria, o assunto é interessante, é complexo, mas como eu disse, tem uma palestra em seguida agora, que a gente tem que liberar a sala, mas nós estamos com o nosso balcãozinho lá, estamos à disposição, o Fernando está aqui comigo, nós temos o Matheus também, que é o nosso representante para o interior de São Paulo, está lá também. Meu nome é Glauber, mais uma vez. Quero agradecer a oportunidade de vocês terem prestigiado a palestra aí, agradecer a equipe que fez a filmagem e permitiu que os nossos amigos que estão online ali tenham acompanhado. Espero que tenha sido útil para vocês e estamos à disposição para conversar mais profundamente sobre o conceito de fábrica digital integrada. Tá bom? Muito obrigado.